Balde Sacana. Simplesmente diferente. Mantive a crítica direcionada ao debate, sem transformar religião em alvo de piada. Porque uma coisa é chutar o balde, outra é jogar o balde na cabeça de quem não tem nada a ver com a história. Chutando o balde. Anitta, Candomblé e a polêmica dos orixás. Até onde vai o respeito? E aí, seus baldes e baldinhas? Balde sacana na área. Hoje o assunto é daqueles que já chegam chutando a porta. Anitta, Candomblé, intolerância religiosa, fãs vestidos de orixás e a velha discussão brasileira sobre o que é homenagem, o que é representação e quando a coisa começa a passar do limite. E já vou avisando, aqui não tem torcida organizada. Não é pra defender a Anitta cegamente. Não é pra atacar religião. Não é pra atacar quem tem fé. É pra colocar o assunto na mesa e perguntar: porra, onde termina a homenagem e começa o desrespeito? Porque no Brasil parece que basta alguém falar de religião que metade quer fazer debate e a outra metade quer começar uma guerra civil no comentário do Instagram. Então vamos separar as coisas. Number 1. Anitta falou sobre o Candomblé. Durante o especial do Sem Censura, exibido nesta terça-feira, 11 de agosto de 2026, Anitta falou abertamente sobre sua relação com o Candomblé e sobre o medo que teve durante parte da carreira de assumir publicamente sua religião. A cantora contou que já teve receio de falar sobre sua fé por causa do preconceito e da possibilidade de perder oportunidades profissionais. E aqui, porque uma pessoa precisaria esconder sua religião para continuar trabalhando. Você pode não acreditar na religião do outro, pode discordar, pode não entender. Mas daí a transformar a fé da pessoa em motivo para perseguição profissional é outra história. E esse problema não é exclusivo da Anitta. O debate sobre intolerância contra religiões de matriz africana existe há muito tempo no Brasil. Então, quando uma pessoa famosa resolve falar publicamente sobre isso, inevitavelmente vem a reação. E vem de todos os lados. Number 2. E aí apareceram os fãs vestidos de orixás. Agora chegamos na parte que virou uma baita discussão. Durante apresentações da turnê Equilibre VM, alguns fãs apareceram caracterizados com referências a orixás e elementos ligados às religiões de matriz africana. Entre as caracterizações que circularam nas redes estava uma inspirada em Omolu Obaluayê. E aí começou o debate. De um lado, é homenagem. Do outro, religião não é fantasia. E pronto. Está criada a terceira guerra mundial do Twitter, ou melhor, do X. Anitta foi questionada sobre o assunto e respondeu que não costuma ficar determinando como outras pessoas devem se vestir ou se expressar, porque intenção e resultado não são necessariamente a mesma coisa. Uma pessoa pode pensar, estou homenageando, enquanto outra pode olhar e pensar, você está usando um símbolo sagrado como fantasia. As duas percepções podem existir ao mesmo tempo. Homenagem ou apropriação. Aqui é onde eu acho que precisa existir bom senso. Nem toda pessoa que usa uma referência cultural está automaticamente desrespeitando aquela cultura. Mas também não dá para dizer que qualquer utilização de um elemento religioso é automaticamente uma homenagem. Contexto importa. Intenção importa. Forma como aquilo é apresentado importa. E principalmente, o significado daquele símbolo para quem pratica aquela religião importa. Porque para quem está olhando de fora, pode parecer apenas roupa. Para quem pertence àquela tradição, pode representar algo profundamente espiritual. E é exatamente aí que entra o respeito. Não precisa acreditar, precisa respeitar. Número 4. Agora vamos chutar o balde. E aqui entra o problema que eu vejo nessa história. O brasileiro tem uma mania desgraçada de transformar qualquer discussão em ou você está comigo, ou está contra mim. Não. Calma. Respira. Dá pra admirar a Anitta e discordar dela. Dá pra não gostar da Anitta e reconhecer que ela tem direito à própria religião. Dá pra ser religioso e não querer ninguém usando determinado símbolo. Dá pra achar uma caracterização uma homenagem. E dá pra achar a mesma caracterização desrespeitosa. Isso se chama debate. O problema é quando o debate vira ataque pessoal. Porque aí acabou a conversa. Virou torcida. E torcida organizada é ótima para futebol. Para a religião, geralmente vira uma desgraça.
Number 5. E tem outro detalhe, Anitta também falou sobre o passado político dela. Segundo o relato sobre a participação no especial, ela relembrou a pressão que sofreu em torno das eleições de 2018 e afirmou que foi muito atacada naquele período. E isso mostra outra carreira dela. Anitta nunca conseguiu simplesmente existir sem que alguém tentasse transformar cada posicionamento dela em uma batalha. Quando fala de política, dá discussão. Quando fala de religião, dá discussão. Quando faz música, dá discussão. Quando usa determinada estética, dá discussão. Quando não fala, também dá discussão. É quase um contrato informal com a internet. Se a Anitta abrir a boca, alguém vai ficar indignado. E antes de continuar essa conversa, você que está assistindo ao Chutando Balde, presta atenção. Balde Sacana Sex Shop é a loja virtual para quem quer sair da mesmice e dar uma apimentada na vida íntima, sempre com discrição e sem frescura. Tem produtos para adultos e opções para quem quer experimentar coisas diferentes na vida 2 ou até conhecer melhor os próprios desejos. Balde Sacana Sex Shop. O link da loja está na descrição do vídeo. Number 6. O grande ponto. Respeito. Voltando. Se existe uma coisa que deveria ser básica nessa discussão é respeito. Se uma pessoa pratica candomblé, ela tem direito de falar da própria religião. Se outra pessoa não pratica, também tem direito de não seguir aquela religião, mas ninguém deveria ser perseguido simplesmente por sua fé. Ao mesmo tempo, quem utiliza símbolos religiosos precisa entender que nem todo símbolo tem apenas valor estético. Existe história, existe tradição, existe significado, existe comunidade e existe memória. Então, antes de pegar qualquer elemento cultural e transformar em fantasia, figurino ou estética, talvez seja interessante entender o que aquilo representa. Parece simples, mas aparentemente estamos pedindo demais da humanidade. Number 7. E Anitta está certa. Agora vem a parte que vocês gostam, minha opinião. A declaração de Anitta sobre os fãs faz sentido quando ela fala em liberdade individual e coloca o limite do desrespeito. Mas existe uma questão que não pode ser ignorada. Quem define quando houve desrespeito? Para quem está de fora, pode parecer uma simples homenagem. Para quem pertence à religião, pode existir outra leitura. Por isso, talvez o melhor caminho não seja simplesmente cada um faz o que quiser. Cada um é livre, mas liberdade também exige responsabilidade. Você pode se expressar, pode homenagear, pode admirar, mas precisa compreender aquilo que está reproduzindo. Number 8. E tem uma ironia nessa história. A Anitta passou anos tendo receio de falar publicamente sobre sua religião, justamente por causa do preconceito. Agora que fala abertamente, a religião entra no centro de debates, críticas e discussões. Ou seja, quando esconde, criticam porque esconde. Quando assume, criticam porque assume. Quando explica, criticam a explicação. A internet conseguiu transformar até a pessoa falar da própria fé em campeonato. É impressionante. Number 9. Não é sobre a Anitta. E talvez essa seja a parte mais importante. Essa discussão não deveria terminar em eu gosto da Anitta ou eu odeio a Anitta, porque isso é muito pequeno. A discussão é muito maior. É sobre como o Brasil trata as religiões de matriz africana. É sobre liberdade religiosa. É sobre intolerância, é sobre cultura, é sobre apropriação, é sobre representação. E também é sobre como as pessoas podem aprender a discordar sem transformar qualquer assunto em uma guerra. Então fica a minha conclusão. Se é homenagem, que exista respeito. Se é representação, que exista conhecimento. Se é religião, que exista respeito à fé de quem pratica. E se existe discordância, que exista conversa. Não precisa concordar com a Anitta. Não precisa gostar da música dela, não precisa seguir candomblé, não precisa seguir religião nenhuma, mas também não precisa transformar quem pensa diferente em inimigo. Porque no final das contas, o Brasil já tem problema suficiente. Não precisamos criar mais um por causa de roupa de show, postagem de rede social e comentário de internet. E fica a pergunta: até onde uma homenagem pode ir antes de virar desrespeito? Essa resposta não é minha. É uma discussão que precisa ser feita principalmente com quem pertence às tradições envolvidas. E isso, meus amigos, é muito mais produtivo do que simplesmente berrar: estão cancelando a Anitta, ou a Anitta está errada, porque talvez ninguém esteja completamente certo. Talvez exista uma questão legítima dos dois lados. E talvez o que esteja faltando seja justamente aquilo que a internet mais odeia: bom senso. E esse foi mais um Chutando Balde. Aqui a gente pega a notícia, tira a maquiagem, coloca na mesa e fala o que muita gente pensa, mas nem sempre fala. Tá de sacanagem, né? Cola no Balde Sacana, vem ser feliz.
infeliz.